Queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma história que aquece o coração. Hoje vamos mergulhar nas terras secas e abençoadas do agreste nordestino, numa época em que o Brasil ainda vivia sob a coroa do imperador, mas o sertão seguia suas próprias leis. Ali, entre ventos, secas e esperanças, uma mulher viveu uma das noites mais marcantes de sua vida. Ela se chamava Rosa. E naquela noite, o céu se fechou de um jeito que até os mais velhos temeram. O vento arrancava telhas e o barulho do trovão parecia o rugido de um bicho furioso. Rosa tentava proteger seus 2 filhos pequenos, enrolando-os num cobertor velho. Havia sido abandonada poucas horas antes. O marido, cansado da miséria e tomado pela covardia, partira, deixando-a com as crianças e uma casa quase desabando. Sem saber o que fazer, Rosa saiu em meio à tempestade, levando as crianças pela estrada de barro. A chuva castigava seus rostos e o chão virava lama. Cada passo era uma luta. O medo era tão grande que ela mal conseguia respirar. Chorava sem saber se era de desespero, de frio ou de cansaço. Do outro lado do campo, um homem conduzia seu cavalo com dificuldade. Chamava-se Antônio, um fazendeiro viúvo, conhecido por sua força e por seu silêncio. Ele estava indo verificar os danos que a chuva causava em suas terras, quando avistou, entre relâmpagos, uma silhueta frágil cambaleando na estrada. Apertou os olhos. Era uma mulher. E com ela, 2 crianças. Antônio desceu do cavalo e caminhou na direção dela. A chuva castigava o chão, o vento empurrava os corpos, mas ele seguiu firme. "Moça!" gritou. "Venha por aqui! Não fique parada aí, o rio pode transbordar." Rosa hesitou. Os olhos dela estavam cheios de medo. Já haviam lhe negado ajuda antes, mas o olhar do homem, mesmo cansado, trazia uma calma diferente. Ele estendeu a mão. "Confie em mim", disse com voz firme. Rosa segurou a mão dele e naquele toque simples, a vida dela começou a mudar. Foram juntos até a fazenda. As crianças tremiam de frio. Antônio acendeu a lareira e colocou água para ferver. Trouxe pão e cobertores. Rosa chorou em silêncio, sentindo o calor da chama e o cheiro do pão se misturando ao som da chuva lá fora. Era a primeira vez, em muito tempo, que sentia segurança. Nos dias seguintes, o fazendeiro os acolheu. Rosa ajudava na cozinha, cuidava da horta e lavava as roupas. As crianças voltavam a sorrir. Antônio, que vivia sozinho desde a morte da esposa, passou a ouvir risadas pela casa novamente. E algo dentro dele também se transformava. Mas o sertão sempre testa os fortes. E quando a seca voltou, o pouco que tinham começou a faltar. Antônio trabalhava de sol a sol, e Rosa se ofereceu para ajudar no campo. Ele hesitou, mas viu que aquela mulher tinha coragem. Juntos enfrentaram a terra dura, o calor impiedoso e as longas horas sob o sol. E aos poucos, a admiração entre eles virou algo mais silencioso, algo que nem precisava ser dito. Certa tarde, enquanto o sol descia atrás das montanhas, Rosa o encontrou consertando a cerca. Levava uma jarra com água e pão fresco. Ele ergueu o olhar e sorriu, um sorriso discreto, mas sincero. Naquele instante, entre o som dos grilos e o cheiro da terra quente, um sentimento novo nasceu. Nenhum dos 2 ousou falar, mas sabiam. Algo os unia além da gratidão. Meses se passaram. A colheita voltou a florescer. As crianças chamavam Antônio de tio. A casa, antes silenciosa, se enchia de vida. Rosa plantava flores perto da janela e o fazendeiro, sempre quieto, observava com ternura. Mas uma carta chegou, trazendo o passado de volta. O homem que a abandonara queria levá-la embora. Disse que se arrependera, que voltaria a buscá-la. Rosa tremeu ao ler. Naquela noite não conseguiu dormir. Antônio percebeu seu silêncio e perguntou o que havia. Ela mostrou a carta. Ele ficou imóvel por alguns segundos e depois disse apenas: "O que o seu coração quer, Rosa?" Ela olhou para ele, olhou para os filhos dormindo, olhou para o campo que florescia novamente e respondeu em voz baixa: "Meu coração já está aqui." O dia seguinte amanheceu calmo. A carta foi queimada no fogo da lareira.
E com ela, as últimas sombras do passado se foram. O tempo passou, e quem passava pela estrada via ao longe uma casa simples, com flores nas janelas e risos de crianças no quintal. Diziam que ali morava uma mulher que um dia foi abandonada na tempestade, mas encontrou abrigo no coração de um fazendeiro. E talvez, ouvintes, essa seja a lembrança que precisamos guardar, a de que a vida sempre coloca anjos disfarçados de gente no nosso caminho. Às vezes, eles aparecem quando tudo parece perdido. Às vezes, em meio à tempestade. Os dias passaram e a fazenda parecia mais viva do que nunca. Rosa, que antes caminhava com medo do amanhã, agora sorria com os pequenos gestos da vida simples. As crianças corriam pelo terreiro, brincando com o velho cachorro do fazendeiro, enquanto o vento carregava o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Antônio observava de longe, fingindo estar ocupado consertando a cerca, mas na verdade era o riso das crianças que o fazia permanecer por perto. Era um som que há muito tempo não ecoava naquela casa. Um som que preenchia os silêncios que o tempo havia deixado. Certa manhã, enquanto Rosa lavava roupa no riacho, uma mulher apareceu no caminho de terra. Tinha um vestido escuro e o olhar curioso de quem carrega segredos. "Você é a viúva que mora na fazenda do Sr. Antônio?" E perguntou com voz firme. Rosa assentiu, sentindo o coração apertar. A mulher se apresentou como Lúcia, uma antiga vizinha da vila. Ela contou que as pessoas comentavam que o fazendeiro havia enlouquecido, acolhendo uma desconhecida e seus filhos. "Dizem que você o enfeitiçou", sussurrou a mulher, num tom que misturava veneno e inveja. Rosa apenas abaixou os olhos e respondeu com calma. "Quem acolhe com o coração não precisa de feitiço." Depois voltou ao trabalho, ignorando o peso das palavras, mas aquela conversa ficou presa em sua mente, como espinho de mandacaru. Os rumores começaram a crescer como fogo em capim seco. Gente da vila começou a evitar a fazenda, e os poucos empregados que restavam começaram a duvidar de Antônio. Numa noite silenciosa, ele encontrou Rosa chorando no alpendre. "Estão falando de mim, Sr. Antônio. Dizem que sou a causa da sua ruína." Ele se aproximou devagar, com um olhar sereno, e respondeu: "Rosa, o que o povo fala morre no vento. O que a gente sente fica para sempre." Ela sorriu entre lágrimas, e naquele instante algo mudou entre os dois. Não era só gratidão nem piedade. Era amor nascendo em silêncio, sem precisar ser dito. Os meses se passaram e o sertão floresceu com as primeiras chuvas. O gado engordava, o milharal crescia forte e o coração de Rosa batia calmo, pela primeira vez em muitos anos. Um dia, um homem chegou montado num cavalo baio. Tinha a postura arrogante e o olhar frio. Disse chamar-se Nogueira, o antigo dono das terras vizinhas. "Vim buscar o que é meu", disse, jogando sobre a mesa um papel de posse antigo. Antônio olhou com firmeza, mas Rosa sentiu o medo renascer. Ela conhecia aquele homem. Ele fora quem a expulsara da antiga casa, quem a deixara sozinha com as crianças em meio à tempestade. A vida em seu estranho destino os colocava novamente frente a frente. A tensão cresceu. Nogueira queria que eles deixassem a fazenda, alegando que parte das terras ainda lhe pertenciam. Antônio, em silêncio, decidiu procurar o velho tabelião da vila. Dias depois, voltou com um documento amarelado e um olhar vitorioso. "Essas terras agora têm outro dono e a justiça foi feita", disse, entregando o papel a Rosa. "Está no seu nome." Ela ficou sem palavras, o coração disparado, e lágrimas caíram antes que conseguisse dizer qualquer coisa. "Mas por quê?", sussurrou. Antônio respondeu com voz calma: "Porque foi aqui que você renasceu, Rosa, e ninguém tira o que é dado por amor." O tempo passou. O sol voltou a se pôr devagar sobre o sertão, dourando os campos e os sonhos que ali floresceram. Rosa e Antônio, lado a lado, assistiam as crianças correndo pelo quintal, agora crescidas e cheias de vida. O fazendeiro, que um dia vivia cercado pelo silêncio, agora se encontrava cercado de risos, histórias e amor.
A tempestade que um dia os uniu parecia apenas uma lembrança distante, mas foi ela quem plantou o encontro, quem regou a semente que o destino havia preparado. Às vezes, é no meio da dor que o milagre começa a nascer. E ali, sob o pôr do sol do agreste, Rosa compreendeu que a vida não castiga. Ela ensina. E se um dia você se sentir perdido em meio à tempestade, lembre-se dessa história. Porque sempre há um fazendeiro à espera, alguém pronto para estender a mão quando tudo parece ruir. Talvez o nome dele seja Antônio. Ou talvez seja apenas o destino te chamando para recomeçar.